Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Eu gostaria de falar mais uma vez com vocês sobre esse 8 de janeiro. Ele tem sido motivo, de muita matéria e muita notícia, Nós já vimos que foi um fracasso essa organização desse evento que o PT organizou junto com o Congresso, onde os governadores não aderiram, E como forma de não fazer parte desse palanque político da própria esquerda. Mas eu gostaria de te mostrar que esse 8 de janeiro, esse tema, esse evento, tudo aquilo que tem sido feito é uma forma de tentar legitimar a narrativa de que foi um golpe contra a democracia. Mas eu quero trazer um contraponto quanto a isso, tá bom? Um contraponto, e eu vou trazer dados para que você possa ver que a perseguição e esse ato ele é seletivo, ele é só para quem é de direita, para quem é conservador, para a esquerda não tem nada disso, tá bom? Antes de mais nada, eu quero te pedir que você possa se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e que você possa nos seguir também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e outros, que a gente tem por aí. Tá bom? E que você possa compartilhar essa matéria, essa notícia para outras pessoas. Tá bom? Sem mais delongas, vamos direto para essa matéria. No dia 8 de janeiro de 2023, nós tivemos aquele fatídico dia, em que as pessoas invadiram, muitos manifestantes invadiram a esplanada dos ministérios e tivemos todo aquele problema que aconteceu, depredação de patrimônio público, tivemos várias coisas que trouxeram muito desgaste, tanto para quem foi manifestar pacificamente e para aqueles que foram realmente depredar patrimônio público. E por causa disso, agora, dia 8 de janeiro de 2024, nós tivemos um evento patrocinado pelo governo, e esse patrocínio aconteceu para tentar legitimar a perseguição aos conservadores, aos patriotas e àqueles que apoiam o Bolsonaro. E isso fica muito claro quando você vai para a história, para uma história bem recente, e você vai ver que a perseguição ela é seletiva e sempre foi. Então, a esquerda ela sempre vai se utilizar da narrativa para poder tentar legitimar aquilo que ela faz. Então, é aquela máxima, Acuse-os do que você é e fale deles, como aquilo que você faz. Então, o que acontece é o seguinte: em 2023, eles vêm com toda essa narrativa para tentar perseguir os opositores políticos. Então, todos aqueles que não são de esquerda, não são ali, as pessoas ligadas ao governo, eles fazem um verdadeiro circo para que as pessoas possam apoiar aquela situação. Mas eu gostaria de trazer esse contraponto. Nós já falamos em outro vídeo sobre isso, e nós talvez já esmiuçamos bastante isso. Mas o 8 de janeiro de 2023 foi um ato em que as pessoas estavam indignadas e foram até a esplanada dos ministérios para poder reivindicar direitos, para poder manifestar, na verdade, que é um direito constitucional. Os excessos ocorreram e esses excessos realmente eles devem ser punidos exemplarmente, da mesma forma que eu acredito que devem ser punidos todos aqueles que cometem outros crimes. Nós tivemos uma fala do Lula que ele fala que aquelas pessoas que atentaram contra a democracia não pode haver clemência. Bom, levando em consideração que ele está falando uma coisa dessa, eu queria perguntar se também não deve haver clemência para o traficante, se também não deve haver clemência para os assassinos, para os ladrões, para as pessoas que cometem diversos crimes, não só contra uma pessoa, mas contra a sociedade. Nós sabemos que o tráfico ele é um crime que destrói toda a sociedade, destrói as famílias, e por não ser um crime em tese
contra a democracia, quer dizer que esses aí podem ter, entendeu, um pouco mais de clemência? É uma pergunta que fica, né? Porque algumas pessoas têm os direitos humanos, as outras têm o rigor da lei, né? Que nem é lei para começar, né? Nem é lei, por quê? Porque depredação de patrimônio público não é a mesma coisa do que eles estão acusando essas pessoas que estão sendo condenadas a 15, 16, 17, 20 anos de cadeia. Logo, nós temos essa questão. Mas eu queria trazer um contraponto para vocês entenderem. Eles estão falando que o ato do 8 de janeiro foi um ato contra a democracia. O meu contraponto aqui é trazer uma notícia para saber se a apuração que foi feita e as punições que foram feitas na data que eu vou falar para vocês também foram exemplarmente aplicadas. Então, vamos lá. 8 de janeiro temos pessoas ali sendo condenadas até 20 anos de cadeia por ter invadido, depredado e tal. Tudo bem. Mas eu gostaria de que você fizesse um Google aí e buscasse assim, ó, MST tenta invadir STF. Você vai ver que vai aparecer algumas notícias de 2014 em que quem era a presidente eleita, né, na época era a própria Dilma. E quem faz a invasão, quem tenta fazer essa invasão é o MST. Então eu vou para o computador para você entender o que eu estou falando. Quando você faz essa busca, vai aparecer várias coisas, vai aparecer várias notícias. A primeira que aparece para mim aqui é da UOL Notícias, fala assim, ó, MST tenta invadir STF em Brasília. PM usa bomba para conter. A segunda é da Veja. O MST, líder de uma causa que não existe, é a Veja falando, que não existe, tenta invadir o STF. Depois tem Diário do Poder e Folha de São Paulo. A pergunta que eu faço é a seguinte: nessa época, houve uma tentativa. E o que as pessoas estão sendo acusadas são de tentativa de atos, né, contra a democracia. Não foi um ato contra a democracia, por quê? Porque não houve isso. Então, se naquele 8 de janeiro de 2023 as pessoas estão sendo condenadas por uma tentativa de crime contra a democracia ou ato contra a democracia, pergunto eu para o STF, porque o que está acontecendo é isso. É o STF trazendo a memória do 8 de janeiro de 2023 em 2024 para que isso seja relembrado. A pergunta que eu faço é essa: houveram também as investigações, nesse caso, de fevereiro de 2014? Pessoas foram presas e tiveram suas penas, sabe, a esse nível de 17, 20 anos. Quem foram os presos e qual foi a investigação que isso foi feita? Ou seja, é lógico que não houve, por quê? Porque a investigação, no caso, ela é seletiva. A investigação, no caso, ela vale para perseguição. Por isso que eu estou batendo tanto nisso, para poder perseguir opositores políticos. Então, quando você olha para um e para outro, você vai ver que no de 2014 nós tivemos o quê? Nós tivemos a polícia tirando os baderneiros, né, o povo do MST, que são verdadeiros, né, que são verdadeiras crime, né, um crime ali que eles estão tentando trazer uma pauta em que, na verdade, a própria Veja fala, né, tentam invadir o STF por uma causa que não existe. Então, o que eu quero trazer para vocês é assim, ó, para o 8 de janeiro, a investigação foi forte. Para fevereiro de 2014, sequer houve investigação, sequer houve preso. Sequer houve qualquer comoção para poder trazer isso à tona.
para você ver o quanto isso é seletivo e o quanto isso pode gerar em nós um cala-boca. Pode gerar em nós uma medida para que nós possamos ficar o quê? Dentro do quadradinho que eles querem que nós fiquemos. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma notícia. Sem contar que esses mesmos movimentos apoiados pela esquerda, eles fazem atos diversos nas cidades, que eles fazem a queima de pneus nos asfaltos, que também é, né, depredação de patrimônio público, porque a rua é pública e eles estão queimando pneus ali, estragando o próprio asfalto. Nós temos as invasões de prédios públicos, nós tivemos a invasão em São Paulo, agora recente, de manifestantes da esquerda, né, de sindicatos ligados à esquerda ali, que invadiram a Assembleia Legislativa de São Paulo. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que da seleção? Se é ato contra a democracia, por que não atinge os dois lados? Por que só um lado é atingido? É fácil de responder, meus amigos. É muito fácil de responder, porque sempre houve um lado, sempre houve as pessoas que queriam perseguir as outras. Sempre há uma forma de calar as pessoas que se opõem, diferente de quando a gente fala da direita, porque hoje, se você for olhar, você vai ver que a direita ela é muito desunida. Por quê? Porque existem pensamentos diversos. Existem pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra, e há críticas até mesmo nas pessoas que estão na direita. Então, um de direita critica o outro de direita, diferente da esquerda, que todo mundo cala para poder afirmar a narrativa. Ou seja, a esquerda ela é tão burra que ela cala para que aquilo possa ser feito, enquanto que a direita, ela consegue fazer um jogo intelectual para criticar até aqueles que se dizem de direita. Eu queria trazer esse contraponto, né? E uma pergunta que fica no ar. Por que nós temos a seletividade das investigações quanto ao 8 de janeiro, de pessoas presas até hoje, e enquanto que em 2014 sequer houve investigações na mesma proporção que houveram as investigações do 8 de janeiro de 2023? Essa que é a pergunta que fica. Mas a gente já sabe a resposta. A gente já sabe por que há essa disparidade. Por quê? Porque Lula ficou 580 dias preso e ele está doido por vingança. E ele está indo atrás dessa vingança através dos canais de comunicação, através dos meios informativos, e bem como ele está aparelhando novamente o STF, ele está aparelhando novamente o governo para que ele possa ir atrás dos seus opositores. Ainda nós temos essa voz que é o YouTube, né, e as redes sociais para poder manifestar. Mas pode ser que daqui a algum tempo nem isso nós vamos ter. Basta ver que o próprio STF, junto com algumas pessoas do Congresso, tem buscado uma forma de regular as redes sociais. E se isso acontecer, o que vai acontecer realmente é uma chacina ao nosso direito de se manifestar, ao nosso direito de falar e aquilo que nós temos como pressuposto numa democracia. Tá bom, meus amigos? Eu espero que eu tenha sido claro e que eu tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse 8 de janeiro, né, e as diferenças entre investigação de uma ação da esquerda e uma ação da direita. Tá bom? Que Deus abençoe, que nós possamos nos ver nos próximos vídeos. Antes de mais nada, eu peço mais uma vez que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e no TikTok, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, das pessoas que você gosta e que tem a mesma ideologia nossa, né? E que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Um grande abraço e fique com Deus.